libera a grana aí, Vorcaro, você está devendo. Vamos ver aqui uma. Eu acho que faz uma boa síntese da burrice dessa família, a mediocridade, a deficiência cognitiva que eles têm séria, tá? O que leva a crer que eles só se tornaram, tiveram tanta relevância política, saíram do baixo clero e tiveram toda essa relevância política com o silêncio, leniência, pusilanimidade e apoio da grande. Muito do crescimento deles vem por esse apoio da grande mídia. A grande mídia simplesmente fechou o nariz, tampou o nariz para não sentir o mau cheiro e os apoiaram. Tamparam o nariz e manda ver, porque é anti-PT, anti-Lula, antipetismo. E eles ganharam essa relevância. Mas eles são burros, idiotas. Essa crise revela tudo isso. Tá? Vem o Flávio Bolsonaro naquele vídeo e fala, olha, eu estou apenas cobrando um dinheiro privado, para um patrocinador privado, sigiloso, mas privado. Aquela coisa, achando que está abafando, não estou trabalhando com dinheiro público. Lamentável, um discurso pelo áudio, né? O que mais impressiona é o tom da conversa do áudio. Um tom íntimo, tá? Pessoal. Nada com uma relação institucional, com patrocinadores, nada disso. E cadê o contrato? Não tem data de lançamento. Assim, é um pesadelo total. Simplesmente, até o PCC, o primeiro comando do Congresso, chegou a essa conclusão, fez esse tipo de leitura, era para ele ter ficado calado. Que a própria produtora diria, não pingou nenhuma grana do Vorcaro aqui. Como de fato, foi para o fundo lá do Texas, né? E aí daria a chance de, pelo menos, ele dizer, não, eu estava cobrando, olha, esse cara é um salafrário, olha, o picareta, deu um calote na gente, eu estava cobrando de um calote, ele prometeu patrocinar e não patrocinou. Ele podia alegar isso. Mas aí não, entra lá o Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos e completa a desgraça. Dizendo que é pior. E isso é que é o pior. O Intercept, a matéria do Intercept só disse que o Eduardo Bolsonaro gerenciava, era o gestor do fundo. E o que o Eduardo Bolsonaro falou? Vestiu a carapuça. Ele falou, não sou sustentado por ninguém aqui, esse dinheiro não é para me sustentar, mas a matéria não disse isso. Você está entendendo? A matéria do Intercept não disse isso. O dinheiro do Vorcaro foi para sustentar o Eduardo e seus asseclas e chegados ali nos Estados Unidos. Mas a matéria não disse isso, só a pessoa falou que ele era o gestor do fundo. Mas o que mais me espanta aqui, o que mais me espanta é isso aqui. Vorcaro financiamento de Dark Horse, ironias midiáticas do crime de narrativa. Que a gente vê que anos de denúncias, assim, foram anos, assim, indícios, denúncias, suspeitas, né, de crime de rua, crime de sangue, a associação com o escritório do crime, por exemplo, do Flávio Bolsonaro e família, com o chamado escritório do crime. Lembram disso? Matadores de aluguel ligados a milícias ali no Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sem falar das investigações e rachadinhas lá do gabinete do Flávio lá na Alerj, que abastecia contas de milícias com dinheiro público. E sem falar a vizinhança suspeita do Jair Bolsonaro lá no Vivendas da Barra,
o Rony Lessa, né, acusado de disparar contra a vereadora Marielle Franco. É interessante que tudo isso passou para a opinião pública, para todo mundo, como um ruído político ou perseguição. Ao contrário, o que me espanta é esse escândalo envolvendo o filme Dark Horse atingir uma espécie de nervo político, pegou um ponto nevrálgico. Tá? Me parece que do crime de rua se passou para um crime de narrativa. O filme foi enlameado, a narrativa de um herói, que é o Jair Bolsonaro, acabou sendo enlameado por patrocínios sigilosos de um cara corrupto lá, um banqueiro, tal, que corrompeu um filme de um herói brasileiro. Passou assim. Então, se desloca assim do aspecto jurídico, criminoso, das ligações do escritório do crime, etc., se desloca para o campo da corrupção institucional e estética. Tá? Há duas explicações que eu levanto aqui no texto, do texto que está lá no blog, né? Primeiro, uma explicação semiótica, que a gente está vendo aqui nesses dois exemplos, do Lauro Jardim e da capa da revista Veja. Ao colocar, levantar de forma explosiva, e a própria grande mídia teve que abordar essa denúncia do Intercept, é muito mais. Enquanto ali as denúncias do escritório do crime, envolvimento de milícias, da família Bolsonaro, é uma coisa mais. Tem as digitais da família, não dá uma coisa indelével, é impessoal e intransferível. Só dá para ser a família Bolsonaro. Esse episódio do filme dá para brincar um pouco com uma coisa mais é do campo sistêmico da política, a corrupção total, direita, centro e esquerda estão juntos. Tá? Vê o caso aqui do Lauro Jardim, com essa fake news. Forcar também financiou filmes sobre Lula, com o Oliver Stone, e um filme que eu nem sabia do governo Temer, O País de Volta aos Trilhos, era uma coisa assim, bizarro. E essa capa da Veja, história de cinema. Aí me coloca fotogramas de um filme com Lula ao lado do Vorcaro e ali o Flávio Bolsonaro. Oliver Stone, Temer, aquela coisa toda e dando combustível à fake news do Lauro Jardim. Tá? Então significa isso daqui. Tá Joaquim Barbosa, já o Partido Democrata Cristão, querendo aí colocar aí bem assim, essa coisa da política do pânico moral, né? A agenda do pânico moral, cairia bem o cara, né? O que temos aqui, então, é uma coisa que, olha, não é um problema que cai no colo do bolsonarismo e da extrema-direita e do centrão. É todo o campo da política que está corrompido. Demetrio Magnoli entrou lá na Globo News e falou: é o que dá fazer filme de presidente, sempre dá coisa ruim. Ele colocou nesses termos. Quando vai fazer filme sobre vida de presidente, dá tudo errado. Então colocou bem genérico. Para quê? Por que isso? Para reforçar a ideia antissistema, para um futuro outsider ou um futuro campeão branco que possa fazer frente, enfim, uma terceira via outsider, sei lá o que a grande mídia está procurando. Agora não sei o que vai ser. Será que ainda o Flávio Bolsonaro, com esse telhado de vidro finíssimo, qualquer pedra jogada quebra, diz ele vai continuar a competir à presidência. Mas essa é a primeira explicação, a semiótica. Claro que essa questão do filme fica mais ambíguo, polissêmico.
A gente pode brincar jogando, olha, é o que dá fazer filme de vida do presidente, olha lá com o Lula, olha só o que acontece, dá merda mesmo. Mas também a questão da media life, que eu insisto nesse conceito do Mark Deuze, talvez esse caso mostra as transformações que estão ocorrendo na política atual. Enquanto antes, na política tradicional, pré-redes sociais, pré esse ecossistema digital, o escândalo é um mero desvio de conduta legal, hoje o escândalo é uma questão de quebra de personagem. É o caso do crime de narrativa. Tá? Se no passado a política tradicional o objetivo era a gestão pública, agora o objetivo é engajamento e audiência. Daí a rapidez com que os irmãos, seja o Flávio e o Eduardo, entraram para fazer vídeo, achando que eles entendem do babado, entendem do pedaço, que deixaram em pânico qualquer gestor de crise em marketing. As mídias eram os canais de transmissão, apenas canais de transmissão na política tradicional. Hoje, mídias são o ecossistema onde a vida acontece. Pode-se dizer que essa família Bolsonaro saiu do anonimato, saiu de lá do baixo clero, através das redes sociais, através desse ecossistema digital. E é através deles que eles talvez estejam sendo destruídos. O feitiço está se voltando contra o feiticeiro. E aqui, Flávio Bolsonaro diz que está cada vez mais desequilibrado. Lula está com o diabo. É a forma de defesa dele. Mas o mais estranho, olha, e o Malafaia, Bolsonaro é inocente porque ele não pegou grana na mão. Foi para um fundo, ele não pegou grana na mão. Não teve mala de dinheiro. Outro, completamente descontrolados. Toda essa gente é um pesadelo para o marqueteiro. Eu não sei se eles têm algum gestor de crises em marketing político, ou eles acham que eles dominam a linguagem das redes sociais, a estratégia alt-right de comunicação, e eles dispensam toda essa gente. Mas isso que o Malafaia me fala é outra catástrofe. E esse nome, olha, isso é um anagrama. Produtora do filme Dark Horse nega ter recebido dinheiro de Vorcaro. Não consta um único centavo. É o que todos falam. O Flávio deveria ter ficado calado, porque viria essa notícia. E aí mudaria o tom da conversa. Eu poderia dizer, olha, eu estou cobrando dinheiro de um caloteiro. Olha só que salafrário mesmo. Eu tenho que passar por isso que ele está passando. Não é meu irmão, não. Mas o nome dessa produtora, Go Up, se você falar tudo junto, né? Golpe, parece um anagrama isso daí. É golpe. Peraí, isso parece uma piada pronta. Eu acho muito estranho isso. Em política, eu aprendi que não há coincidências. Há sincronismos. Meu Deus, isso é. Olha, isso é um anagrama, a palavra golpe. Golpe, entertainment, go up. Muito estranho, muito esquisito. Mais esquisito ainda é isso aqui.